ao nosso terceira parte. Estava falando sobre os eflúvios, que são quedas, tá? Então o eflúvio pode ser anágeno, pode ser telógeno. Que é normal cair cabelo diariamente, mas quando cai em excesso há um motivo. E esse motivo pode ser medicamentoso, pode ser por um trauma, pode ser por um adoecimento. Então, a gente vai ter que entender o que está acontecendo, qual que é a substância que essa pessoa está tomando para que esteja caindo, que esteja acontecendo esse eflúvio. Se houve algum trauma, se houve alguma questão que mexeu tanto com o seu emocional, que fez com que caísse cabelo, porque no emocional é como se tivesse um desligamento momentâneo, né? Do bulbo capilar da papila. É como se fosse um choque. E aí há uma interrupção energética naquele momento e pode vir a cair cabelo. Pode não, geralmente cai cabelo. Então a gente precisa também ver se há uma queda ou se está havendo uma queda química, ou por fungo, ou por genodermatoses, né? que são condições genéticas. O que está acontecendo com aquela pessoa que está havendo essa quebra que parece ser uma queda? Porque quando a pessoa fala assim, olha, meu cabelo está caindo depois que eu usei química, é esse o termo que eles usam mesmo, mas é porque houve a quebra deste fio, ou na superfície ou subcutânea, porque essas substâncias químicas, elas são muito alcalinas. E essas substâncias alcalinas, elas derretem o cabelo, mas não é só o cabelo, elas derretem também a epiderme e conseguem atingir a derme, que é onde o folículo está implantado. E aí há uma quebra, né? Há uma quebra parecendo uma queda. Então é por aí. Isso aí é uma descoloração, uma substância química que passou, porque você vê que geralmente as quebras são na área frontal, porque a gente quer muito ficar bonito, né? E aí a gente capricha nessas áreas e é onde geralmente acontecem muitas quebras. Então é um perigo. Então geralmente essas quebras vêm com uma substância medicamentosa ou química. Os tipos de queda. Então nós temos a queda localizada e temos a queda difusa. Nas quedas localizadas, nos eflúvios localizados, nós temos a alopecia areata, que é uma pelagem porária. Nós temos uma doença inflamatória que se chama líquer plano capilar, e aí nós vamos indicar para médicos. A pele vai ficar como se fosse uma cicatriz, tem que ser tratado, há uma inflamação muito grande subcutânea. A tricotilomania é uma mania, é um problema psiquiátrico, psicológico e muitas vezes psiquiátrico, a qual a própria pessoa arranca seus fios e chega com uma área depilada, mas que não foi por queda, nem tão pouco por quebra, mas houve uma ação mecânica voluntária. Então, onde a pessoa arranca seus próprios cabelos, e existem casos muito graves, de que a pessoa consegue arrancar muito mais que 80% dos seus cabelos, do couro cabeludo, sobrancelhas, cílios e de outros, como seu bichinho de estimação, sua mãe, etc., sua namorada. Tem que tomar muito cuidado. Então é uma questão psiquiátrica, ela precisa de tratamentos sérios, né? E tem os tipos de eflúvio difuso, né? Que são as quedas
e que você vai ter na área da cabeça. Então tem a localizada e tem a difusa, onde a pessoa vai sentir aquela rarefação, tá? A alopécia feminina, ela é uma alopécia difusa, porque quando aparece aqui, ela já está implantada em outras regiões da cabeça, mas só vai ver aqui depois. Então ela é difusa, então ela é difundida, ela é na região do couro cabeludo inteiro. Então nós temos na difusa a alopecia androgenética, os eflúvios telógenos, porque vai haver uma queda dos cabelos que estão na área telógena. Então não é por uma área ou outra, é na cabeça inteira, porque na cabeça inteira nós temos os cabelos em todas as fases. Então pode haver um eflúvio telógeno e ele vai cair, a pessoa, meu cabelo ficou ralinho, é um eflúvio telógeno. Ou meu cabelo está caindo muito, é um eflúvio anágeno. E ela é difusa, tá? E aí nós vamos ver essas situações. Os eflúvios anágeno e telógeno, eles poderão vir a ser o seguinte: imediato. O que significa isso? É que eu tenho uma queda imediata dos fios que estão nessa fase anágeno-telógeno. Houve uma coisa e foi, pá, caiu. A alopecia areata, ela meio que não dá aviso, tá? Um belo dia você acorda com uma área desbastada, né? Uma área sem cabelo. Então ela é imediata, mas houve um gatilho. Mas a gente nunca vai saber se vai ocorrer uma alopecia ou não. Claro, quem tem predisposição também entra nessa aí. Mas, enfim. Então, ela é imediata. Então, houve um estresse fisiológico, houve uma causa muito grave e esse organismo sucumbiu. Ele não deu conta de segurar tudo. Então, ele deixou cair uma área que não tem importância vital. Cabelo é um bem precioso para todos nós. Mas para o nosso organismo ele não tem lá grandes importância. Porque nós não andamos mais nus, então a gente já tem a proteção da roupa, a gente já tem essa proteção do atrito. Então ele já não é mais tão importante quando era nos tempos das cavernas. Tá bom? Que vivíamos ainda nus. Mas é muito importante psicologicamente, nós queremos os nossos cabelos sempre conosco e é por isso que nós trabalhamos no embelezamento e na preservação e na restauração destes cabelos. Tá? Então é muito importante sim. Então nós temos aqui o eflúvio anágeno, o retardada, que é a fase anágena, é prolongada por algum motivo e depois ocorre a queda. Quando é que a nossa fase anágena é paralisada, impedida de cair? Durante a gravidez. Durante a gravidez, a maioria das mulheres fica com o cabelo lindo e maravilhoso. Não cai, fica linda, fica maravilhosa. Você não vê mais nenhum tipo de eflúvio. Mas quando este cabelo, quando está no pós-parto, em que os hormônios começam a retornar, aqueles cabelos que não caíram durante os meses grávidos, né, de gravidez, ele passa a cair depois que a mulher tem o seu filho, que está amamentando, ainda preserva, né, porque os hormônios ainda estão ali na questão do procriar, né, no manter a vida, de dar sustância para o seu filho. Depois ele começa a voltar para o eixo e aí sim ocorre esses eflúvios pós-parto, que pode ser prevenido pelos tricologistas. Você pode trabalhar com a grávida, tá? Fazendo massagens, fazendo várias terapias, evitando que elas percam este cabelo lá no pós-parto. Tudo isso é possível, tá bom? Então nós temos ali a imediata, que é como estresse, uma febre alta, um trauma muito grave, o cabelo caiu, ou com uso de medicamento, como no caso dos quimioterápicos para câncer, etc., cai todo o cabelo anágeno. Aí nós temos a retardada, que é isso, quando você
tem uma doença, você vai sofrer uma cirurgia, um parto aí, vai cair daqui a alguns meses, isso é certo que vai cair. O ciclo anágeno curto é observado quando se tem um eflúvio telógeno mais rápido, né? Então, assim, você não tem aquele tempo natural do anágeno. Lembra que é de 2 meses até 5 anos? De repente, esse anágeno é encurtado e aí você passa a ter mais eflúvios telógeno. O telógeno não demora mais os 4 meses e aí ele já cai, o anágeno substituiu, já não demora mais, e isso acontece quando a alopécia está se implantando. Então nós temos tempos curtos, fases curtas, encurtadas. E aí é mais rápido a perda e o nascimento de cabelo, e aí vem a rarefação, a diminuição, que é chamada miniaturização dos fios, que significa calvície. A liberação telógena imediata também, que é o encurtamento dessa fase, que é isso que eu expliquei. Então você encurtou o tempo, que é um tratamento de câncer. Tomei uma radioterapia, veio o cabelo, aí ele já caiu, e há uma modificação nessas bainhas, né? O cabelo que era liso fica cacheado, lembra do Janequine? Né? Pois é, por aí. E o telógeno retardado, que é considerada a causa de queda sazonal. Que a gente fala, no outono o cabelo cai. Tem isso, na época frio, no inverno o cabelo cresce mais, no verão o cabelo cresce mais, tem mais luz. E isso há também essas quedas sazonais. Então esses aí são os tipos de eflúvio que acontece com as pessoas. Uns mais, outros menos, mas é natural que isso aconteça e que pode ser prevenido. Pode se trabalhar, você pode ser um tricologista de prevenção. Você pode se capacitar para trabalhar só com prevenção. De pós-parto, pós-cirúrgico, né? Enfim, você pode fazer isso. É uma área que inclusive precisa de pessoas. Então, as causas dos eflúvios telógeno. Lembra, telógeno é aquela fase que o cabelo fica paralisado, aguardando que o organismo fabrique um outro fio para substituir o que já passou pelo tempo dele. Então, as causas dos eflúvios telógenos, elas podem ser endócrinas, que significa que nós temos parto, aborto espontâneo, aborto provocado, hipertiroidismo, hipo e hipertiroidismo, infecções e dermatites. Lembra que caspa, que eu falei que caspa pode cair cabelo? Caspa é uma dermatite, é uma inflamação. E aí você pode sofrer um eflúvio telógeno, tá bom? E aí cai o cabelo. Os episódios estressantes, como enfermidades febris, enfermidades catabólicas, grandes cirurgias, estresse psicológico, traumatismos importantes. Então, essas coisas que mexem com o emocional profundamente, ele vai causar um eflúvio telógeno. Porque o estresse provoca queda, o trânsito caótico, a falta de dinheiro, a doença na família, perda de emprego, perda do namorado, separação, casamento, tudo provoca queda telógena, não anágena, telógena. E as queixas nutricionais, né? Tanto para mais quanto para menos. Então nós vemos aqui que a perda rápida de peso provoca uma queda? Sim. Eu não estou dando energia nutricional para essas células se multiplicar e serem transformadas numa proteína, que é cabelo. Então, isso tudo faz parte do nosso entendimento lá na propedêutica, lá na investigação, para eu saber o porquê que meu cliente está se queixando de queda. E se essa queda é anágena ou catágena. Esses são os motivos que nós vamos descobrir ao fazer as perguntas. Tá? É isso que eu falei, não adianta você fazer as perguntas numa grande
e bem elaborada da anamnese se você não compreender o que são as questões endócrinas, né? O que são as questões nutricionais. Você precisa perguntar para responder essas questões aqui. É isso que é importante que saiba. Tá? É simples assim, mas isso vem com o quê? Com estudos, com pesquisa, com científica e metodológica. Não existe outra maneira. Então, nós temos aqui a ingestão excessiva de vitamina A, a ingestão excessiva de vitamina nas academias, anabolizantes, etc. Tudo isso consta como eflúvio telógeno. Tá? Há de se ter muito cuidado. O cabelo, olha, o cabelo é para o tricologista, a queda, né, o eflúvio é para o tricologista, como é a mão para o cartomante, como é a íris para o iridologista. Entende isso? Nós temos resultados só pela forma como o cabelo está caindo, você consegue preparar uma terapia para esses seus clientes, prováveis clientes, tá? Com isso aí, a gente precisa entender disso. Aí nós temos também os eflúvios por intoxicação. Este é grave, é sério e é preciso. Quais são os tipos de intoxicações possíveis? Nós temos o tálio, o mercúrio, o arsênico. Ai, Sandra, mas quando que uma pessoa vai tomar arsênico? Quando que uma pessoa vai tomar... Gente, vocês não têm ideia de como que é natural na nossa alimentação, no cotidiano, a gente ser intoxicado com esses problemas. Infelizmente é assim. Não há vigilância para isso, tá? É muito sério. Na hora que vai fazer os exames de sangue, está lá. Tá? É muito sério. Os fármacos, eu sei que eu não tenho meu livro genuíno. Os fármacos, os medicamentos que a gente usa. Lembra que eu falei que o doutor José Marcos Pereira fala de 350 e tantas substâncias que a gente usa diariamente no cotidiano que às vezes provoca queda. Tem produto que a gente usa como sendo higienizante bucal e provoca queda. É sério. Anticoagulantes, os B-bloqueadores, o Topril, por exemplo, que é um remédio muito usado para quem tem hipertensão. Gente, provoca queda, são substâncias de metabolismo, que vai mexer com nossos metabolismos. Não vai provocar uma queda. Tá? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Mas eu posso impedir que meu cliente use? De maneira alguma. Mas eu tenho que saber o que ele usa para que a gente possa equilibrar isso. Tá? Eu tenho que fazer isso. Então, é um perigo. Vamos lá. Então, assim, o que o profissional vai querer saber, vai querer entender para poder melhor tratar o seu cliente? Nós precisamos entender no exame físico o que eu estou vendo. E eu tenho que observar com muita atenção quais são os problemas que estão acontecendo naquela haste capilar. Então, assim, o cabelo está preso, que está solto, né? Quando o cabelo está preso, este é o cabelo que está preso. E quando que o cabelo está solto? Quando você puxa e vem o fio. Quando o cliente traz aquele monte de cabelo que caiu, você vai analisar aquele cabelo para você descobrir quais são os aspectos gerais que este fio está trazendo. Se ele tem brilho, se ele está com frizz, se ele está quebradiço, se ele está poroso, se ele está desvitalizado. O que está acontecendo com aquela haste capilar? Você precisa saber. Para daí você também descobrir se está tendo intoxicação alimentar, se está tendo intoxicação por substância química, né? Isso tudo, se é questão hormonal, se é questão estresse, você precisa saber, o cabelo fala, tá?
E aí nós vamos ver também que na palpação, nós temos que descobrir essa textura do fio. Nós temos que ver se está penteando, se está embaraçoso, né? Nós temos que saber como que está as extremidades da haste, não só da distal, como do couro cabeludo, como que está vindo esse cabelo ao ser arrancado, como que está o bulbo dele, como que ele está com a clava, né? Se está vindo com suas bainhas, se está seco, entendeu? Isso tudo que a gente tem que observar como profissionais. Um dos grandes exames que a gente faz, exame físico, porque é a tração, que consiste em você separar uma mecha do fio de cabelo, fininha, transparente, e vir com a polpa dos dedos e puxar este fio até o final, para ver se ele se desprende, né? Para ver como que está esse fio, como que está como ele se solta nessa manobra, né? Então é uma área transparente e que você faz a puxa no sentido distal do cabelo, né? Você sai daqui para cá, para ver se ele se solta, como que ele se solta, e aí avaliar este fio no tato ou com aparelhos, né? Se não conseguir ver a olho nu, você vai utilizar o aparelho, que é um exame que a gente chama de tricor. Opa! Ok. Falo daqui a pouco, né? Então, a gente tem que fazer esses exames, tá bom? A gente não pode achar nada. Você tem que examinar, tem que investigar, tá bom? E o exame do couro cabeludo. Essa inspeção não poderá ser a olho nu. Essa não dá para ser. Eu preciso de uma lupa, eu preciso de um aparelho para poder olhar isso. Se eu vou ter uma descamação visível, se eu vou ter um eritema, se vai estar vermelho, se eu tenho uma oleosidade excessiva, se eu tenho qual que é a densidade dos fios, como que estão essa ilha folicular, quantos fios eu tenho por ilha, qual que é a etnia daquela pessoa para saber quantos fios tem que ter por área. A palpação, na descamação forçada, a gente tem que fazer essa descamação forçada para poder ver como é que está isso, se essa pele está desvitalizada, se ela está desidratada, o que eu posso prescrever para que essa pele fique hidratada, tá? Isso tudo faz parte da avaliação da propedêutica, tá bom? Dessa investigação científica e metodológica. Os exames, nós não vamos pedir exames, mas a maioria dos meus clientes chegam com os exames. Que o médico, eles foram um dermatologista e que o médico fez pedido de exames e que olhou e falou, não, tá tudo bem. E falou, Sandra, mas tá tudo bem, mas meu cabelo continua caindo, né? É porque na tricologia a referência é diferente da medicina. Na tricologia eu preciso ter uma referência que é para o cabelo. Na medicina eu tenho uma referência que é para a saúde, que é diferente. Eu estou com o cabelo caindo e posso estar saudável, mas meu cabelo continua caindo. Mas eu não quero, eu preciso rever esse quadro, né? E eu posso estar doente e o meu cabelo não está caindo. É meio assim. Então, quando o médico pede esses exames, eles têm um sentido para
ver se o sistema está tudo bacana, a taxa hormonal, etc, etc. Mas não impede que nós, outros profissionais, tenhamos conhecimento disso, porque é de interesse meu saber como que eu estou de saúde. Então, me é dado conhecer o que são cada coisa que apresento no meu exame de sangue. Como pessoa, eu tenho o direito de saber como eu estou. E como profissional, eu tenho o direito de levar o meu resultado de exame para que alguém possa me ajudar e ver como é que está lá a minha ferritina, se está dentro das normas também da tricologia, que é diferente da ferritina das normas da medicina. Tá? Então nós temos que ver isso. Nós temos que compreender essas coisas. Lembra, é o profissional que de fato domina essa ciência. Não é achismo, eu tenho que saber o que eu estou falando. Então, tá aí Falamos do tipo de eflúvio, que são quedas. E agora nós vamos falar dos tipos de alopécia, dos tipos de calvície. Houve um eflúvio, não recuperou o cabelo que caiu, terei uma alopécia, uma calvície. Se eu não cuidar dos eflúvios, sejam eles anágeno ou telógeno, terei uma alopécia, ou localizada ou difusa. Tá? Quais são as alopécias localizadas? Areata, que é aquela de área, cicatricial, que é um líquido plano, a pseudopelada de Broca, também é uma cicatricial, a tricotilomania, a androgenética feminina, a androgenética masculina, etc. Houve uma paralisação de crescimento naquela área capilar. Há uma alopécia, que o nome significa isso, pelada. Tá? Calvície, não tem cabelo naquela área. E a difusa, que idem, como na alopécia, ou desculpa, nos eflúvios, haverá alopecia androgenética masculina, eflúvio telógeno, eflúvio anágeno, o eflúvio telógeno crônico e alopecia difusa feminina crônica. O que eu quero dizer com crônico? Sabe aquela pessoa que fala assim para você, você vai encontrar muito ela, olha doutor, olha Sandra, os meus cabelos sempre caem, mas caem muito, mas é aquela pessoa que está sempre com aquelas penugens, com aquela franja, tá? Faz uma escova e fica aquele cabelo tudo soltinho assim, arrepiado. É um eflúvio telógeno crônico. O cabelo está sempre caindo, sempre caindo, sempre caindo, sempre caindo. Não para. Nasce. Um dia ele vai parar de nascer, tá? De crescer. Então, essas aqui, né, só para ficar bonitinho, os tipos de alopecia. A alopecia pode ser androgenética, pode ser a areata, que é por área, que pode ser couro cabeludo, sobrancelha, parte do corpo, barba, bigode, etc. A cicatricial, a alopecia química, houve o uso na substância química, houve uma queda e aí não nascerá mais cabelo, porque houve um problema da varinha, na usina ali, no que segura o fio. A alopecia areata universal, que é aquela alopecia a qual os cabelos do corpo inteirinho caem, inclusive cílios e vibrisas. A alopecia pulserborreia, oleosidade excessiva, que aí vai trazer hormônios através da glândula sebácea, ou proliferação de micro-organismos. Lembra que fungo precisa de um lugar quente e úmido. Couro cabeludo, óleo, água e calor. Ideal para eles. A tricotilomania, que é o ato mecânico de se arrancar. A emocional e a frontal fibrosante, que são aquelas senhoras que têm aquela área sem cabelo, que até brilha. Então vai nascer. Tá? Então, fiquemos atentos com essas coisas.
indicando aqueles tipos de alopecia. Nós temos aqui a localizada, a areata, então são essas áreas, o líquen plano capilar, que parece uma cicatriz, fica fininha a pele, como se fosse uma queimadura, a pseudopelada de Brock também, e a tricotilomania, uma criança. Olha só quanto de cabelo uma pessoa que tem tricotilomania é capaz de arrancar, tá? Deixa-me ver qual vai ser o próximo. A difusa, exemplificando a difusa. Veja, olha, é uma alopecia que toma conta de todo o couro cabeludo. Por exemplo, uma pessoa que tem um eflúvio crônico, ela vai ficar assim com essa alopecia difusa. O cabelo está sempre caindo e não nasce, está sempre caindo e não nasce. Vai ficar desse jeito. Aqui é um anágeno, caiu todo o cabelo na fase que o cabelo está em crescimento, em mitose celular. Aí o cabelo cai e aí fica sem cabelo, alguns resistindo, que é no caso uma alopecia totalis, né? Ou num tratamento para câncer. A alopecia androgenética, onde a mulher tem um padrão de alopecia masculino, com as entradas frontoparietal. E nós vamos ver muito essa alopecia em mulheres que estão virilizadas. Menopausa, mulheres que têm trabalho forte, braçal, muita academia, muita musculação, tomam hormônio para criar massa, má alimentação, trânsito, vai depender muito. Então, isso a gente chama aí, tem que tomar cuidado com a virilização. Da mesma forma como o organismo feminino, faz com que você tenha leite para amamentar um filho adotado, esse mesmo organismo faz com que você se virilize para aguentar o dia a dia que seria masculino. Então, os teus testosteronas são ativadas e aí é quando a gente vê uma alopecia androgenética feminina, mas com padrão masculino. Pode ser uma virilização ali, tá? Aí você vê. E a alopecia feminina difusa crônica. Essa pessoa tem uma queda sempre. Quando vai se fazer exame, encontra vários problemas alimentares, de ordem gástrica, etc. Mas há de se saber o motivo para poder encaminhar e ajudar. Não pegar e falar assim, vem cá, que eu vou dar um jeito em você. Não vai. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Então, falando ainda sobre os eflúvios, este doutor aqui, Reddington, não sei como é que fala o nome dele, propôs 5 tipos fisiológicos. O eflúvio anágeno imediato, após uma febre elevada, o eflúvio anágeno tardio, uma alopecia pós-parto, o eflúvio telógeno retardado, esse fenômeno é provavelmente responsável pela pequena queda sazonal. Então, assim, acontece em algumas pessoas, outros não. O eflúvio telógeno imediato, olha aqui o que acontece com o uso excessivo de minoxidil tópico. Há um eflúvio telógeno. Quem está dizendo isso não sou eu. Eu observei também isso. Mas quem diz isso são os grandes estudiosos da tricologia, dentre eles o Dr. José Marcos Pereira. Ele afirma e comprova que o uso excessivo de minoxidil traz eflúvio, traz alopecia. Fica a dica. É a fase anágena curta, que são das crianças, que os cabelos não crescem, e que precisa ver que pode ter aí uma questão genética. O eflúvio telógeno crônico, é preciso que haja 30% dessa perda difusa no cabelo. Então aí você vai... Como que eu faço isso? Faz a medição, gente. Nós temos que também entender um pouco de
de geometria, de matemática. Eu esqueci de falar lá no início. Eu preciso saber de porcentagem, de área, mede, tá? Tira foto, mede, existe programa para isso, tá? E veja a porcentagem. Aí você vai ver que tá 30% de perda difusa, aí é preocupante, mas vamos descobrir as causas. A duração do eflúvio, ela tem que ter no mínimo assim, de queda. Para que eu chame de um eflúvio crônico, ela tem que ter aí 6 meses de queda, para que eu saiba que é crônico, senão é agudo. Tá? A partir de 6 meses passa a ser crônico. Tem períodos de melhora e tem época que não. Então, também é uma coisa que vai e volta, por isso que é crônico. E ela pode anteceder ou sobrepor os estágios de androgenética, de alopecia androgenética. Geralmente vem com esses eflúvios telógeno crônico para antecedendo uma alopecia. O eflúvio anágeno, eu coloquei essa imagem porque é maravilhosa, uma pessoa que mesmo fazendo tratamento com câncer que gerou filho saudável, mas ela está completamente sem cabelo e lhe faltando uma mama, a mama esquerda, mas ela está amamentando com a mama direita. Maravilhoso. Ou seja, enquanto tiver vida, tem jeito. Enquanto a bola estiver no campo, tem jogo, tá? Então nós temos que prestar atenção nisso. O eflúvio anágeno, então a queda anágena, a queda na fase de mitose celular. É menos comum do que o telógeno, porque precisa ter uma causa muito forte para que isso aconteça. Precisa de fato ter uma causa, não é qualquer coisa que faz com que o cabelo anágeno, que é 80% dos nossos cabelos, caia. Precisa de ter de fato uma causa muito séria. Então, é associado à exposição de drogas graves, de venenos graves, como quimioterápicos, ou eventos de sindrômicos agudos, febre aguda, trauma aguda, muito sério, tá bom? Isso inicia-se 1 a 2 semanas após o início do uso daquele problema, que aconteceu aquele problema. Então, quando eu falo de trauma grave que cai cabelo, eu não estou falando que aqui, ó, saí de carro e bati de frente com o ônibus, é um trauma grave. Vai cair o cabelo naquela hora? Não, das 2 semanas depois, porque há uma desconexão, né, do bulbo da papila. Isso. E é 2 semanas. Lembra do catágeno? De 3 a 4 semanas, então, uma ruptura abrupta naquele. E aí, 2 meses depois, a coisa, 2 semanas, 2 meses depois, está acontecendo. Vai depender do caso. Então, a gente precisa ver isso. Mas, quando se está fazendo uso de medicação para câncer, parou, vai voltar. O cabelo vai voltar, vai retornar. Tá bom? O eflúvio anágeno, estávamos falando mais um caso. Então, assim, ó, normalmente ele é raro, mas ele é reversível. É diferente do eflúvio telógeno, que pode ser crônico. O eflúvio anágeno, não há cronicidade nele. Ele caiu, houve motivo, parou o evento, ele volta. A não ser, no caso de alopecia areata universalis. Aí é outra história. Bom? Mas ele normalmente é reversível. Os fios novos podem ser de cor, textura e de formato diferente, como eu falei. Está aqui o Janequine, que quando volta daquela doença, do uso das quimio, etc., ele volta com esse cabelo anelado. Branco não, porque já era, tá? Ele antes da doença dele, ele já tinha o cabelo branco, mas muitas pessoas voltam, sim, de um areata com os cabelos completamente descoloridos, brancos, sem melanina. Isso tudo é possível. Pode ser que recupere, pode ser que não. Eu tenho um cliente que recuperamos o cabelo inteiro depois de um areata universal, mas que continua branco.
né? Aí ele pinta. Então, assim, e é uma síndrome de perda nárea. Criança de 1 a 9 anos também pode ter essa perda. Mas eu tive casos de que chamei a mãe, chamei a avó e nós fomos descobrir que esse menino estava meio que vivendo num certo inferno. Então temos que tomar muito cuidado com isso também. E aí a gente encaminha. Alopecia difusa feminina crônica. Então acomete mais mulheres, feminina, claro. Acomete muitas mulheres jovens, né? É uma forma difusa, está na cabeça inteira, né? Principalmente na área parietal. Assim, é um absurdo, essa região toda fica com uma ralefação muito grave, muito proeminente, e às vezes o couro cabeludo inteiro. Há um afinamento progressivo, você vai olhar a ilha folicular e você encontra lá todos os fios ainda, porém com 50% deles com miniaturização, mas ele ainda está lá, né? Então, tem uma terapia para isso, mas é em conjunto com outros profissionais. O tricologista não deve trabalhar sozinho. Ele precisa da ajuda de outros profissionais da área de saúde e nutricional. Isso com plena segurança lhe digo. E a alopecia mal definida, ela tem uma classificação bem dúbia, assim, é muito doido isso. Essa alopecia é o seu caso? Se é, temos que cuidar, tá bom? Bom, então vamos encerrar mais esse módulo e a gente volta falando sobre outros assuntos no próximo. Aguardo vocês.